Muitos livros novos chegaram por aqui no mês de julho. Esse é o quadro Novos na Estante ou famigerado Book Haul. Já adianto para vocês que nós temos leituras aqui extremamente viciantes. Falo isso com muita propriedade, afinal de contas, vários livros aqui eu já li. Isso me deixa muito feliz, porque nessa pilha de livros que eu vou mostrar para vocês, de Novos na Estante, tem muitos recebidos de editoras, mas também tem muitas compras que eu fiz durante o Prime Day da Amazon, que ocorreu em julho. Então isso mostra, né, dentre as leituras que eu fiz, está entre recebidos e compras feitas, mostra que as compras que eu fiz não foram feitas apenas no calor do momento, da empolgação ali, foram realmente compras muito bem pensadas de livros que eu de fato queria ler. Tanto que eu li e me surpreenderam bastante, depois eu venho falar com vocês. Mas eu tenho procurado muito fazer cada vez mais isso, compras cada vez mais conscientes, de livros que eu queira ler muito em breve. Com algumas exceções, claro que isso sempre acontece, tá? Mas depois a gente vai conversando melhor sobre isso. Vou começar então mostrando para vocês recebido do Clube de Literatura Clássica, de qual nós temos parceria, tá? E temos então um cupom de desconto para vocês aproveitarem, tá? Um desconto de 15% no plano anual, além de receberem de presente o box de Jane Eyre da Charlotte Brontë. O livro de mês de julho foi um grande clássico da literatura japonesa, o Shushingura, ou Tesouro da Lealdade. Primeiramente, esta edição está a coisa mais linda, tá? Então, a paleta de cores e tudo, eu não conhecia essa história. Aqui nós temos uma peça de teatro baseada no episódio real que aconteceu no Japão no início do século XVIII, tá? E aqui o episódio dos 47 Ronin, que na verdade Ronin são esses samurais sem senhor. Então eles planejam um plano ali de vingança para honrar o senhor. Então aqui nós temos uma vingança totalmente diferente daquela concepção do Ocidente, que é uma vingança muito de cunho individual, de algo que aconteceu consigo mesmo, e você tem orgulho pessoal ferido. Aqui a vingança desses 47 samurais pelo seu senhor é uma busca por honra, lealdade a esse senhor morto, né? Então, é uma concepção de vingança muito diferente, que eles não estão preocupados com o que vai acontecer com eles, mas querem, tem essa questão da lealdade. Então, me chamou muita atenção essa história, não conhecia, tenho muita vontade de ler, quero encaixar nas próximas leituras com certeza. Mas aqui, então, essa edição tá bem interessante, porque eles têm, nesse início aqui, são muitas páginas aqui, olha, de contextualização, né? Até porque, como eu disse para vocês, é uma história real. Então, nós temos aqui, no caso, nesse livro, é uma peça de teatro. Então, vocês vão ver que tem a divisão aqui por meio de atos, tá? Mas é uma peça de teatro diferente da concepção que nós temos por aqui, tá? Então, a formação e tal. Tem muitas notas de rodapé também. E por dentro são muitas ilustrações, muitas estilogravuras aqui altamente coloridas, com muita qualidade. Estou muito empolgada para realizar essa leitura, com certeza. E juntamente com ele, como sempre vem, tá? Veio, peraí, deixa eu mostrar primeiro aqui. Veio esse livreto aqui, tá? Que é o Barco de Takase, de Yogai Mori. Esse aqui é até um livreto mais fininho, mais simples, tá? Tá como se fosse um folheto mesmo, inclusive. É meio que um conto, tá? Juntamente, então, com ele veio o marca-página temático, belíssimo aqui também, tá? Pra gente aproveitar para outras leituras aí com a temática aí do Japão. E também esse postal lindíssimo. E aqui atrás sempre vem um planejamento de leitura. Eu fiquei muito empolgada para fazer essa leitura, quero fazer muito em breve para conversar com vocês, porque me surpreendeu bastante, fiz muita pesquisa, normalmente quando eu faço esses conteúdos para o clube de divulgação, eu acabo fazendo pesquisa e fico assim muito interessada em fazer essas leituras. Agora eu vou falar para vocês de dois recebidos aqui, né? Aliás, vou começar falando dos recebidos de editoras. E vou começar aqui com os recebidos da Dark Side. Muito contente aqui com esses dois aqui, porque vocês vão ver que tem muito a ver com as coisas que eu gosto aqui, assim, né, como esse do literatura clássica. Mas esse aqui, olha isso, gente, é Crônicas Divinas. Primeiramente, olha esta edição, ela é grandona aqui, ó, comparando com este outro livro aqui, para vocês verem do clube. É um livro bem grandão, tá, de tamanho aqui. Deixa eu mostrar aqui na frente. E esse livro aqui, eu sempre falo para vocês da importância da gente ter o conhecimento das histórias bíblicas. Então, algo que eu tenho interiorizado cada vez mais, e principalmente escolhi um livro do Northrop Frye,
falando disso, né, de como as histórias clássicas estão associadas a outras obras ainda mais clássicas, né, da antiguidade, e como todas elas acabam tendo origem ali em histórias como mitológicas, né, greco-romanas, de lendas, mas de muitas das histórias bíblicas também, principalmente do livro de Gênesis. O que nós temos aqui, então, nessa edição da Dark Side, dessa coleção aqui, é o que? Tem ilustrações do Gustavo Doré, ou seja, aquele responsável por ilustrações da Divina Comédia, de também Paraíso Perdido, um grande ilustrador. E olha, vou mostrar bem com cuidado essa edição, porque ela está, assim, temos aqui sempre alguma crônica do Antigo Testamento ao Novo Testamento e ao lado sempre ilustrações, tá? Então todas as páginas temos isso. Sempre aqui desse lado aqui nós vamos ter um pequeno texto aqui contextualizando algum conhecimento, algum acontecimento bíblico, tá? E depois nós temos as ilustrações. Então tá um trabalho muito primoroso. É uma edição realmente de colecionador, de luxo mesmo, mas também para você fazer pesquisas, fazer consultas mesmo. Então, assim, é uma edição que eu estou em choque. Deixa eu pegar aqui alguma passagem aqui, olha. Deixa eu pegar aqui aqui, ó. A morte de Saul. Não, peraí, deixa eu ver. Os escritos de Salomão. Pronto. Abri aqui nessa página aqui para vocês terem uma visão melhor da página aqui. Então, realmente, é um trabalho belíssimo aqui, que quero deixar em destaque na estante, porque, olha, José é vendido ao Egito. Então, assim, você vai folheando aqui e vai se deparando com o texto e com ilustrações belíssimas. Eu amei demais esse recebido aqui. E juntamente com ele, vieram, então, os postais aqui, tá? De Crônicas Divinas aqui, tá? Sempre 2 aqui. Esse aqui normalmente vem quando você compra no site da Dark Side, tá? E juntamente com ele, eu acho que esse aqui já é do outro, tá? Esse aqui já é do outro livro. Ah, também teve esse aqui, ó, de Crônicas Divinas. Esse aqui provavelmente é o Gustavo Doré. Isso. Tá aqui a assinatura dele aqui, tá? E além desse livro aqui, a Dark Side, nessa mesma temática bíblica, tá? Esse livro aqui, que é o Dicionário dos Anjos, tá? E essa aqui edição tem essa luva aqui, junto, aqui atrás também, tá? E olha esta edição também, que coisa linda. Esse aqui, para quem tem aquele livro da mitologia de A a Z, tá? Em que você tem um dicionário ali de tudo que envolvendo mitologia greco-romana, como fosse um índice mesmo de consulta, é isso aqui que nós temos, mas do ponto de vista aqui dos anjos. Então, primeiramente, peraí, olha esse corte aqui, belíssimo, tá? Então aqui não tem como eu não, assim, falar com vocês e não parar para mostrar essa edição, tá? Da folha de guarda aqui. Mas aqui, continuando um pouco aqui, vocês vão ver pelo índice, tem realmente, olha, do A a Z, todos os nomes de anjos. E no final, isso é bem interessante para quem vai fazer leitura de Paraíso Perdido e de outras obras também, que tem os nomes dos anjos. Tem várias ilustrações internas também, tá? E aqui no final, eu acho que aqui que começa depois que termina, olha aqui, ó, o apêndice celestial. Então, você vai ter várias listagens de anjos aqui. Então, você vai ter, por exemplo, olha, os 7 arcanjos imortais sagrados, os anjos governantes dos 7 céus, e tem, por exemplo, governantes angelicais dos 12 signos do zodíaco. Então, sempre tem vários listagens aqui que nós podemos ter acesso, e depois, pelo nome aqui, você ir consultar mais sobre o anjo referenciado ali. Então, por exemplo, o anjo, o dia, a hora, né? Então, o anjo desse dia aqui de hoje, no horário de hoje. Então, é bem interessante aqui de acompanhar isso também. Então, assim, dá para você ficar horas olhando esse livro aqui. Belíssimo mesmo. Eu amei esse recebido. E juntamente com ele, então, veio esse livrinho aqui, né? No caso, esse caderninho, tá? Que eu amo caderno, eu sou louca da papelaria. Então, belíssimo aqui para fazer anotações de leituras, de repente, como a do Paraíso Perdido, que eu estou para fazer ano que vem. Tá? E juntamente, então, vieram esses cards aqui também, tá? Lindíssimo também, depois para enfeitar e tal, o mural e tal, que eu gosto muito de fazer isso. Então, muitíssimo obrigada, Darkside, por esses envios, tá? Ainda nessa temática aí de antiguidade, de alguma forma, é recebido da Sétimo Selo, tá? Do grupo da Sedete, e Ilíada, com a tradução do Carlos Alberto Nunes. Para quem me acompanha aqui sabe que eu estou nesse processo de ler esses grandes épicos. Já comecei a leitura de Odisseia, que foi um livro que eu recebi do Clube de Literatura Clássica no mês de aniversário dele, que foi maio, né? Foi livro do mês de maio.
e eu comecei a leitura recentemente, e a tradução que eles têm é do Carlos Alberto Nunes, tá? Eu já tenho a tradução do Frederico Lourenço, que é uma muito recomendada para quem quer fazer o primeiro contato da obra, justamente porque tem uma tradução mais para prosa, tá? Tanto de Ilíada quanto de Odisseia, são aquelas edições que saem pela Penguin, né? E acontece que olhando as duas traduções, eu gostei muito do que eu encontrei do Carlos Alberto Nunes, né? Que tem os versos núnicos aqui que ele criou. Eu tô falando isso, né, contextualizando isso, porque a tradução utilizada pelo Clube de Literatura Clássica é a tradução do Carlos Alberto Nunes, e eles só publicaram a Odisseia. Então eu queria ter acesso à Ilíada também depois para comparar justamente com a tradução do Frederico Lourenço. Até porque a tradução do Carlos Alberto Nunes, ela procura muito a questão de manter a musicalidade dos versos. Então, eu li no prefácio, inclusive o Clube de Literatura Clássica, ele usou, né, em uma parceria com a editora Sétimo Selo para publicar a Odisseia. Então eu falei, então eu vou acabar optando aqui por fazer a solicitação de Ilíada, né, já que o clube ainda não publicou Ilíada, vamos ficar na torcida, porque a edição de Odisseia está a coisa mais linda. Então eu li o material de apoio, né, o prefácio, e fiquei sabendo disso, gostei de como é pensado de manter a questão da sonoridade, lembrando que Ilíada e Odisseia eram histórias contadas de forma oral, então tem aquela invocação das musas, tem toda uma musicalidade, instrumento, então isso era como era contado, cantado antigamente essas histórias, então nesse imaginário popular. Então tem até, se você jogar aqui no YouTube, vocês vão achar acho que é o Leonardo Antunes, é um tradutor também, ele cantando, né, tocando e cantando cada uma dessas versos iniciais, tanto de Ilíada quanto de Odisseia, a coisa mais linda. Então você pode ler um pouco cantando, que é legal essa experiência, e também ali aos poucos. Tô gostando bastante, então eu quis ter Ilíada nesse sentido aqui para vocês. Então aqui também temos o material aqui de apoio introdutório aqui bem interessante, tá? Que eu dei uma folhada. E depois temos aqui Ilíada, tá? Não é uma edição bilíngue, então aqui são os versos mesmo, tá? Tem coisa pra caramba aqui em Ilíada, tá? Então é uma leitura que eu quero fazer para o ano que vem. Eu quero terminar o Odisseia esse ano e Ilíada eu deixo para o ano que vem. Sim, eu troquei a ordem, tá? Mas realmente Odisseia é um livro que tem mais emoção e Ilíada normalmente dizem que é um pouco mais cansativo. Mas eu optei por fazer assim, tá? É uma escolha realmente pessoal. Então, gostei de ter em mãos aqui a tradução do Carlos Alberto Nunes. Agora, da editora Record, eu recebi 2 livros, tá? Um que muita gente falou assim que lançou, que é Os Nomes, da Florence Knapp, tá? Esse livro aqui. Aqui tem um tom meio de suspense e tal, e algo que eu gosto, né? De imaginar e se, aquela ideia. Então, é uma criança, ela nasce ali, e essa esposa tem um marido abusador, né? Então ele exige que o filho tenha um determinado nome. A irmãzinha, né, outra filha dessa mulher, desse casal, ela sugere um outro nome. Então, quando essa mãe vai realizar o registro no cartório dessa criança, ela acaba tem a questão assim, qual vai ser o nome dessa criança? Então, aqui nessa questão dos nomes, nós vemos uma pessoa aqui no centro, aqui 3 sombras, na verdade são 3 possibilidades. O livro aqui vai relatando alternando capítulo a capítulo, pelo que eu entendi aqui, os 3 nomes que essa criança poderia receber. É Julian, Gordon e tem um outro nome, agora eu não vou lembrar aqui, Abir. Então são 3 nomes que essa criança poderia ter. Então, de acordo com o nome, essa pessoa poderia receber qual tipo de personalidade. Então essa mãe contestando o nome que o pai queria, o que vai acontecer com essa criança, o que vai acontecer com essa família? Essa criança tendo o nome que a irmã queria, o que vai acontecer? Dizem que é bem interessante, realmente parece bem ser instigante essa ideia do "e se?". Essas 3 vidas paralelas de uma mesma pessoa, mas mudando a partir do nome que ela recebeu. Então, o nome pode determinar aquilo que vai ser a nossa vida? Eu achei interessante a premissa dessa história. O outro aqui é uma leitura que eu estou finalizando, provavelmente eu finalizo hoje ainda, que é O Naufrágio, do Vincent de la Cruz, tá? Baseado numa história real que aconteceu no Canal da Mancha, tá? Em que um bote ali, eu tô bem aqui no finalzinho aqui, então assim, isso aqui eu li num dia, numa sentada, tá? Isso aqui provavelmente eu termino hoje ainda. Porque aqui aconteceu em novembro de 2021, um bote ali, né, do Canal da Mancha naufragou ali com 29 pessoas, 27 pessoas morreram. E aqui você tem um relato da oficial aqui da Marinha, mostrando
é uma coisa muito crua mesmo, como que ela escutou a pessoa ligar várias vezes para ela e como uma questão estava nas águas francesas, águas britânicas, ela disse que ia mandar, estava chegando, mas não veio, por que mentiu? Por que que ela agiu daquela forma? Então você não consegue, você fica assim, até o momento da minha leitura aqui, não quero falar tanto da leitura em si para vocês aqui no vídeo, mas o que que leva a pessoa a tomar uma atitude dessa? Não tem aquela questão do vilão, do bonzinho, do mal, ela tá 100% certa, 100% errada, vai falar muito da questão da imigração, afinal de contas, aqui era um bote contendo imigrantes, mas ela fala assim, mas por que eu vou ter a culpa? Não fui eu que coloquei esses imigrantes ali, então eu tenho que ser sempre empática? Então tem várias questões que estão sendo discutidas nesse livro, muito interessantes aqui, uma coisa muito nua, muito crua do ser humano. Então, achei bem interessante esse livro aqui. Tô gostando bastante da leitura, tá? Extremamente viciante, como eu disse pra vocês, tá? Agora eu recebi da editora Gutenberg, na verdade é da editora Autêntica, né? A Gutenberg é um selo dela, que são 3 livros de uma escritora que eu tenho muito interesse em conhecer, já falei isso pra vocês em vídeo, que é a Virginie Grimaldi. Então eles mandaram, eu acho que foi o lançamento, se eu não me engano, é As Horas Frágeis, e mandaram 2 livros que eles já publicaram, eu acho que tem mais outros livros publicados, tá? Tem outros aqui que eu tô vendo aqui, tá? Mas eles me enviaram esses 3, eu acho que são os 3 mais conhecidos. Quem já leu Virginie Grimaldi, depois me diz aqui, tá? Qual é o melhor para se começar a ler. Eu sei que a Virginie Grimaldi, ela é uma escritora muito falando sobre relações familiares, conflitos, essa temática aí do cotidiano mesmo, coisas conturbadas assim, e pelas capas a gente percebe muito isso, né? Então, As Horas Fáceis, tá? Ah, como eu disse pra vocês, literatura francesa, né? Então, literatura francesa aqui, vocês vão ver mais aqui no vídeo com o seu Manuel Carré, aguardem, tá? Então, eu tô muito na questão dos clássicos franceses e também literatura contemporânea francesa, tá? O que Resta de Nós, um que eu já vi falar muito bem desse livro, tá? E o outro aqui é Uma Vida Bela. Eu acho o projeto gráfico aqui dessas capas aqui lindíssimo, do colorido e tudo. Estou muito empolgada para começar. Conto com a ajuda de vocês para escolher qual desses eu vou começar. Esses foram os recebidos de editoras, tá? Agora vamos começar a parte das compras aqui realizadas, tá? Primeiramente, 2 compras que eu fiz fora de oferta, totalmente fora, porque eu estava, assim, louca para começar a leitura. Vou começar a contar a saga. Eu tô no grupo de leitura conjunta da Sabrina, tá? Ela tem canal aqui no YouTube, Sabrina de Manaus, tá? Que é professora de inglês e tal, fala muito de literatura vitoriana, tá? E tá no projeto Sobreviva a Henrique VIII. Tá, eu vi esse projeto, é um dos projetos ali dela. E aí eu falei assim, ah, legal, tá, eu tenho interesse. E já vi falar muito da escritora Philippa Gregory. Tá, aí eu vi que o livro, né, eles já tinham lido A Princesa Leal e tava aqui já no A Irmã de Ana Bolena. Eu vi que a Irmã de Ana Bolena tava disponível no Kindle Unlimited, tá? Tá, eu peguei ali pra ler despretensiosamente. O negócio é tão bom que você não consegue parar de ler. Falei, vou encarar essa leitura. Gente, a leitura você vai devorando, nem sente o tempo passar. Eu só não avancei mais porque eu só pego para ler esse livro antes de dormir. E eu quero ler mais, aí chega o momento de dormir e já não dá mais tempo de continuar. Mas é muito bom. A maneira como ela conta, você entra ali na questão da corte francesa, de todas as artimanhas aqui. Aqui é narrado do ponto de vista da Maria Bolena, que é a irmã de Ana Bolena, né, uma das que vai se tornar aqui ainda a esposa de Henrique VIII, no momento aqui ele ainda casado com Catarina de Aragão. E a maneira como ela descreve todas essas relações familiares dos Bolenas ali, todo o planejamento de traição ali, é tudo muito bem detalhado, muito bem escrito. É muito viciante esse livro, assim, eu tô apaixonadíssima, não imaginei que eu ficaria tão encantada. Já quero ler tudo envolvendo a temática de Henrique VIII, todos os livros da Philippa Gregory, falando das esposas dele. Inclusive, esse é o projeto ali do Sobreviva a Henrique VIII, tá? Então, esse livro aqui eu acabei comprando na Amazon, tá? Então, eu fiquei louca atrás dele, porque estava esgotado. E o que aconteceu foi que o primeiro livro, que vai falar sobre Catarina de Aragão, a primeira esposa de Henrique VIII, que era para ter lido primeiro, né? Vou ler depois desse daqui. Tava esgotado, não consigo encontrar na Amazon, não sei nem se voltou. Eu comprei na livraria mesmo, tá? Porque eu fiquei com medo depois de não encontrar mais, de esgotar, de sumir, tá? Não tem ele disponível no Kindle. E aí eu acabei fazendo essa compra na livraria mesmo, tá? Fiquei super contente quando achei. Fui lá na livraria mesmo, pessoalmente no centro aqui do Rio de Janeiro. E fui lá na Leonardo da Vinci que eu comprei, tá? E fiz, ai, fiquei tão feliz quando eu peguei esse livro. Ai, já tenho esse livro aqui. E agora eu vou atrás dos outros, né? Então, Philippa Gregory agora, uma
escritora aqui que eu estou super fã, já quero ler tudo dela, e eu sei que tem livro pra caramba, nossa senhora. Quem puder me ajudar aqui nos comentários, sou muito agradecida a vocês, tá bom? Agora eu vou falar brevemente das minhas compras do Prime Day, tá? Porque já teve vídeo aqui no canal em que eu fiz um book haul só do Prime Day, mas eu vou passar aqui por cima, atualizando vocês até do que eu já li, tá? Eu fiz 2 compras, então, do Emmanuel Carré, né? Vocês sabem que eu tô obcecada por Emmanuel Carré a partir da leitura de O Adversário, um livro maravilhoso. Então eu comprei o V13, que isso vai falar sobre os atentados, né? O julgamento dos atentados ali de Paris. E esse aqui, Outras Vidas que Não a Minha. Eu gosto muito desse título, tá? Que também é história real, a partir de um tsunami que aconteceu ali na região também do Vietnã e tal. Aqui, esse livro aqui, gente, eu quero depois, tô louca pra conversar com vocês. Esse livro é maravilhoso, é pesado, tá? Mas vai ter a questão dos depoimentos das vítimas e como que você vai ver a dor do outro. É uma coisa absurda ali de saber como foi, principalmente o atentado cometido ali no Bataclan, tá? Mas analisando tudo isso, a questão dos réus também, como eles se comportavam. Então, Manuel Carré, ele foi nesse julgamento durante praticamente um ano ali, presenciando tudo isso. E, assim, muito bem escrito. Muito bom esse livro, tá? Já adianto isso pra vocês. Esse aqui eu tô pra ler muito em breve, tá? Depois vou até colocar uma votação aqui pra vocês me ajudarem aí qual vai ser minha próxima leitura. E também, outro aqui que eu comprei de outro escritor também, que eu tô super viciada, o François Mauriac, O Beijo no Leproso. Eu li o Nó de Víboras esse ano, gostei demais, uma leitura maravilhosa. E eu peguei esse Beijo no Leproso. Esse livro dele, ele é conhecido como ser um escritor que sempre vai colocar uma moral cristã nos seus livros. O Nó de Víboras, ele faz isso. E aqui no Beijo no Leproso, ele faz bem mais isso, tá? Ele é muito mais focado nessa questão cristã, até porque nós temos aqui a questão de um casamento arranjado, essa questão do leproso é esse protagonista dessa história que se sente um homem feio, que se sente um homem totalmente fora ali do seu habitat ali, totalmente fora do mundo ali, e tem essa questão de casamento arranjado, muito da questão de artimanhas ali da família dele, do padre da região também, então tem muita questão de denúncia a questões religiosas ali, pessoas que se fingem religiosas, mas não são, né, aquelas falsas aparências também. E é bem interessante depois de você entender a analogia que ele vai fazer aqui, o beijo no leproso, a questão de São Francisco de Assis, a questão de você ter renúncias também. E assim, eu gostei bastante da leitura. É um pouco mais desafiadora, mas é muito interessante de você entender ali a escrita do François Mauriac, que vai te dando pistas ali, vai construindo várias camadas ali do personagem ao longo da história, tá? Depois nós vamos conversar mais sobre essas leituras concluídas, tá? Não quero falar tanto disso, tá? Temos também As Brasas, do Sandor Márai, depois de falar, deixar sempre para depois nessas ofertas, acabei aproveitando esse escritor húngaro, acho que é húngaro, né? Se eu não me engano. Então, fiquei muito surpreendida nesse, praticamente esse monólogo aqui, de 2 amigos que não se veem há 40 e poucos anos aí, e que tem questões mal resolvidas ali nessa história, e assim, e a questão que eles vão acabar a duelo deles, como nós podemos dizer assim, é por meio das palavras aqui, do que foi dito e do que não foi dito. E a questão psicológica desse livro é muito interessante de ser analisada, tá? De várias coisas, principalmente que um só vai acabar falando bem mais, muito mais do que o outro personagem aqui, tá? Então, de você pensar o que ele tá analisando ali, é bem interessante esse livro, tá? Outra aqui é O País dos Outros, da Leila Slimani, tá? Que é a mesma escritora de Canção de Niná. Isso aqui eu até falei pra vocês, que é um livro que eu acabei comprando justamente por participar daquela minha listagem dos 48 livros para os 48 países participantes da Copa do Mundo. Esse aqui é o representante do Marrocos, tá? É uma escritora franco-marroquina, então ele vai falar muito sobre a cultura marroquina, tá? Então, tô para ler também esse livro. Outra aqui que eu comprei também foi do Gabriel Garcia Marques, Relato de um Náufrago, mais um com a temática marinha. Quem viu minha live aí recentemente aqui no canal sabe que eu também tô com essa temática marinha, acho que eu já tô entrando no clima aí para ler Moby Dick ano que vem, tá? Então, esse aqui é outro livro aqui também baseado numa história real, né? Uma questão meio de reportagem aqui do Gabriel Garcia Marques, tá? E aqui 2 calhamaços aqui, né, que primeiramente foi A Hora das Bruxas, dessa aqui da Anne Rice, a história aqui das bruxas Mayfair, então a gente já vai acompanhar aqui
essa geração ao longo, né, dessa família aqui, ao longo de 12 gerações, 13 gerações. Então tem de tudo aqui, parece que você vai encontrar nessa narrativa aqui. Então, o livro é grandão, mas ele é bem até confortável, tá? De segurar e tal, tem uma diagramação bem boa. Eu quero ver se eu faço essa leitura em outubro. Será que eu dou conta disso? São 1000 páginas, né? Mas vamos ver se eu me organizo para isso. E outra aqui que foge totalmente, tá? Até eu falei isso no outro vídeo, mas isso aqui é meio que aquela curiosidade que eu tenho, sabe? Às vezes dá isso na gente, leitor, nós somos assim, tá? Atire a primeira pedra quem não é assim, tá? É o Alquemais da Cindy Yu, tá? Que aqui é aquela história que virou a partir, né? Nós temos uma fanfic de Harry Potter, de Draco com Hermione, uma coisa mais dark, mais sombria. Mais dark, mais sombria foi ótima. Uma fantasia aqui, uma romantasia dark, né? Algo que eu não leio, tá, gente? Mas porque fala de Harry Potter de alguma forma ali, aí fiquei interessada. E eu sei que essa história ela acabou, claro, saindo desse universo de Harry Potter, mudando toda essa ambientação, mudando os personagens, a ideia da magia envolvida nesse livro, justamente por causa de direitos autorais, né? Antes era uma fanfic, aqui virou um livro, que eu sei que já tá para ter adaptação. Então é uma coisa que acontece num momento pós-guerra, muitas coisas destruídas, tem toda essa questão, né? Eu sei que não é um livro para todos, tá? É um livro que tem gente que detesta, tem gente que gosta muito, é um livro duvidoso. Quero tirar as minhas próprias conclusões, aquele momento que eu quero para relaxar, talvez, não sei, tá? Mas quero ler aqui, depois eu venho falar com vocês a respeito dessa obra aqui, tá? Um baita calhamaço também, tá? Mas que dizem que é extremamente viciante. Vamos ver, tá? Quem sabe eu faço um vlog para vocês aí da minha opinião acerca desse livro. Então, pois bem, essas foram as novidades que chegaram aqui na minha estante no mês de julho. Tá? Quero saber de vocês qual desses títulos mais despertou o interesse de vocês, tá? E também gostaria que vocês compartilhassem aqui nos comentários o que vocês compraram, o que vocês ganharam de presente aí no mês de julho, tá? E que vocês também me ajudem aí a escolher, eu vou deixar uma votação aqui nos comentários, tá? E aí vocês votem aqui para me ajudar a escolher minhas próximas leituras. Tenho feito isso, tá dando muito certo, tá? Então eu vou deixar ali Outras Vidas que Não a Minha, de Seu Emmanuel Carré, tá? Eu acho que é uma boa. Vou deixar, mas bem que roubando aqui pra mim, tá? A Princesa Leal, da Philippa Gregory. Eu acho interessante. Deixa eu pensar outra aqui que eu quero botar. Vou botar aqui, então, Os Nomes, da Florence Knapp, tá? E também vou colocar o Xuxingurá, tá? Que é um livro que eu tô com muita vontade de ler, O Tesouro da Lealdade. Então, essas aqui são as minhas ideias aqui. E conto com a ajuda de vocês aqui na votação para vocês me ajudarem de possíveis próximas leituras, tá bom? Então, lembrando que todos os livros que eu citei aqui vão ter links no box de descrição, tá? Se você não for por aqui, não se esqueça de se inscrever, de curtir esse vídeo. Se você tá assistindo por celular e tal, de hypar esse vídeo, é muito importante, tá? Para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas, para essa nossa comunidade crescer cada vez mais, tá? Então, eu quero bater algumas metas aqui no canal, estou muito empolgada para isso. E agradeço muito a participação aqui de vocês, de assistir esse vídeo até o final. Tá bom, pessoal? Lembrando sempre que o vídeo termina, mas o nosso bate-papo não, ele continua sempre aqui nos comentários. Então, olha, um beijo enorme, tchau, tchau, e até o próximo vídeo.